Olá a todos, meu nome é professor Gilberto Vaz Teixeira, eu sou professor do Departamento de Cirurgia e da disciplina de Técnica Operatória da UFSC e nós vamos fazer uma demonstração para vocês mostrando o passo a passo de como realizar uma sutura com pontos simples. O detalhe inicial, nós primeiramente temos que ter o nosso material com o kit do que será utilizado, a lâmina de bisturi, a pinça com dente de rato, uma tesoura de maio reta e o porta-agulha, o fio de sutura. E aqui só um acessório que nós vamos demonstrar depois, como utilizar, caso a gente queira fazer um treinamento mais específico, medindo os detalhes de como será o nosso ponto. Então, nós iremos iniciar realizando a incisão. Então, nós fazemos a incisão no EVA e pegamos o nosso fio de sutura, nesse caso aqui é um mononylon 4 zeros, sempre lembrando que nós devemos pensar ao máximo na segurança do procedimento. Então, calçar luvas, tá? E evitar ao máximo tocar nos objetos que sejam pontiagudos, que possam causar uma lesão perfurante. Então, primeira coisa, o posicionamento da agulha com relação ao porta-agulha. Então, o porta-agulha ele deve sempre pegar no meio da agulha. Se vocês prestarem atenção, na porção anterior, ela é triangular e é a porção cortante da agulha. E a porção posterior, ela é cilíndrica, que permite então a passagem do ponto com menos trauma. Aqui nós temos o fio de sutura, ele geralmente mede 45 centímetros e a princípio ele permite que sejam realizados em média de 10 pontos. Se vocês observarem, o fio está sobrando e ele pode até atrapalhar a nossa sutura. Então o professor Gilberto tem o hábito de, com o quinto dedo, segurar dessa forma para que ele não atrapalhe no campo. Aqui vocês estão vendo uma incisão horizontal e lembrando que a sutura ela sempre deve ser realizada para quem é destro da esquerda para a direita e de longe para perto no sentido vertical. Para quem é canhoto seria o inverso, da esquerda para a direita, mas sempre de longe para perto. Lembrando que o objetivo disso é fazer com que a gente sempre visualize o nosso último ponto, para evitar que a gente, sem ver o ponto que antecedeu, nós não consigamos dar o espaçamento adequado. Então, para cirurgiões destros, sempre da esquerda para a direita e de longe para perto. Nós devemos iniciar o nosso ponto com a entrada da agulha no bordo distante, sempre perpendicular. A distância correta entre um bordo e outro, em média, é meio centímetro. Então, nós podemos, inclusive, no momento inicial da utilização da régua, medir mais ou menos aonde seria a entrada da nossa agulha. E entramos de forma perpendicular, introduzimos a parte cortante da agulha, empurramos e quando nós já conseguimos visualizar metade da agulha, nós então com o porta-agulha nós prendemos e fazemos o giro e retiramos a agulha do bordo distal. Depois nós apresentamos o bordo proximal, entramos na mesma altura do ponto que foi dado lá do outro lado e saímos com mais ou menos meio centímetro equidistante ao ponto que foi dado inicialmente. Nós empurramos, pegamos na metade da agulha, lembrando então que isso evita que a gente pegue na ponta da agulha. Se nós machucarmos a ponta da agulha, nós iremos perder o corte dela, ok? Puxamos o fio e, ao máximo, nós evitamos de manusear com a nossa mão a agulha. Deixamos a pinça de lado
E agora nós vamos para a realização dos nós propriamente dito. Se vocês prestarem atenção, aqui nós temos um círculo. Então a nossa laçada, ela sempre será por dentro do círculo, nunca por fora do círculo. Então nós vamos iniciar a nossa laçada. A primeira laçada sempre são 2 nós. Então 1, 2, pegamos a porção distal, geralmente na ponta, e trazemos o fio. Para nós continuarmos a segunda laçada, para confeccionar o segundo seminó, lembrando novamente do círculo. Então nós temos que posicionar o nosso porta-agulha dentro do círculo. Então uma laçada, pegamos e agora nós empurramos o fio para realizar o segundo nó. E novamente nós temos o círculo, nós posicionamos o porta-agulha, fazemos a laçada, e lembrando que o que está longe vem para perto e o que está perto vai para longe. Finalizado o ponto, nós mantemos o porta-agulha preso no fio distal, passamos tudo para a mão esquerda, e o objetivo é que a gente, quando for cortar o fio, nós tenhamos mais ou menos a mesma altura para que o nó fique simétrico. Então aqui, mais ou menos com 1 centímetro de distância, nós cortamos o nosso fio. Agora nós vamos para o segundo ponto. Então a distância preconizada entre um ponto e outro é em torno de 0,7 centímetros. Mesma coisa, nós introduzimos perpendicularmente no EVA a nossa agulha, introduzimos, pegamos na metade, fazemos os giros e trazemos a agulha. Depois, na mesma altura que nós entramos no ponto do bordo distal, nós saímos no bordo proximal. Introduzimos a agulha, quando ela estiver com a metade livre, nós pegamos na agulha, cravamos aqui na cremalheira do porta-agulha, deixo a minha pinça ao lado e realizo o mesmo procedimento, lembrando sempre do círculo. Então, por dentro do círculo, 2 laçadas, depois novamente por dentro do círculo, 1 laçada. O primeiro ponto ele aproxima, o segundo ponto confirma e o terceiro é que nós vamos apertar. Mantenho o porta-agulha no fio distal, passa para a mão esquerda e aí nós cortamos com mais ou menos 1 centímetro. Então, esse aqui é o ponto com a sutura com ponto simples. Então, a gente pode usar a régua depois, né, mais ou menos para medir. O objetivo é que esteja em torno de 0,7, que o ponto seja de 1 centímetro, ou seja, meio para cada bordo, e que o nosso coto seja em torno de 1 centímetro. Nós podemos utilizar a régua, inclusive, para ajudar a marcar os demais pontos, que isso aí ajuda no treinamento. Então, a gente pode fazer dessa forma, ó. Isso aí ajuda o aluno iniciante. Então, nós marcamos aqui o local dos pontos. E isso aí facilita para quem está começando a fazer o ponto simples. E aí fica fácil. A gente vai ter mais ou menos, né, a marcação do ponto de onde entrar. Mesma coisa. Introduz a agulha, pega na metade, vem para o bordo proximal, sai mais ou menos na altura do ponto marcado, empurra, pega na metade, deixa a pinça ao lado e aí nós vamos fazer os 3 seminós da forma como foi explicado.
Lembrando aqui que o cotovelo do cirurgião deve estar próximo do tronco. Então, quando se faz esse tipo de sutura, nós não trazemos o ponto dessa forma nem dessa forma. Então, sempre com o cotovelo colado no tronco. E aí nós movimentamos a nossa mão e fazemos com que o giro do punho permita que o cotovelo fique próximo do corpo. E aí a mesma sequência, finalizamos então a nossa sutura com os 3 pontos simples. Finalizando, alguns lembretes que são importantes com relação ao manuseio. A pinça, a gente sempre deve pegar nessa posição como se ela fosse uma extensão do nosso polegar e do nosso dedo indicador. A gente nunca pega assim, muito menos assim. Então a pinça deve ser manuseada dessa forma. O porta-agulha, nós devemos colocar no anel sempre o nosso polegar e o 4º dedo, nunca o 3º ou o 2º, é sempre o 4º dedo. E lembrando que ergonomicamente é muito mais correto o cirurgião, quando for cortar o fio, sempre utilizar uma posição de pronação, nunca supinação. Então, esses são os lembretes com relação ao manuseio do material.